Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso. Muito obrigado. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima escrito O Irmãozinho e já abre os vídeos para você. Assim que você clicar na foto, já abre os vídeos para você escolher aquilo que te interessar. Outro sim, eu sou um cristão. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele está e o que ele pode fazer por mim, por você e por toda a humanidade. Este é o meu propósito. E os versículos que eu ando fazendo os vídeos, aqueles que estão em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender. Este aqui é meu propósito, tá? Um deles, primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Pai de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que você possa imaginar do universo, foi Deus que criou para o Senhor Jesus. E nós, seres humanos, fomos feitos criatura exclusivamente para Ele, para o Senhor Jesus. Aí você pergunta, por que, irmãozinho, nós fomos criados para o Senhor Jesus? É para que nós carregamos a santidade do Senhor. O Espírito Santo dele, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo dele vive em nós. E saiu daquela templo em Jerusalém, que era aquele feito de ouro por Salomão, saiu dali e veio habitar em nós, o ser humano, tá? Ele habita em nós hoje. Jesus habita em nós. Aí você quer saber quando? É quando ele voltou para Israel, a segunda vinda para Israel, ele voltou e deu o Espírito para toda a carne. Está lá no profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 28. Aí você pergunta, mas por que ele deu o Espírito para toda a carne? É simples. No dilúvio, é bem lembrado, tá? Quase todo mundo lembra do dilúvio, só salvou Noé e a família. Por quê? Eles não passavam pelos mandamentos da Torá, que era 612 mandamentos, 613 mandamentos. E o povo da época não passaram, tá? Aí veio o juízo final, o Deus mandou um oráculo é profeta, tá? Lá em Jerusalém, separar os escolhidos dele, 8 anos antes de o general Tito invadir Jerusalém e separar na Pérea, numa cidade chamada Péler. Tá? Então o povo ficou lá até quando o general Tito invadiu Jerusalém e matou todo mundo que tinha lá. O que não matou saiu para a escravidão, que saiu morto, a mesma coisa. Tá? Quando acabou aquela vida, acabou de vez, foi exterminado. E aqueles que morreu recebendo a palavra do Senhor, o Senhor disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem salvar a sua vida por amor de mim, ganhará. Esses que entregaram a morte por esse pretexto de salvar, assim que Jesus voltou a segunda vez, foram todos chamados, todos recolhidos, tá? Os anjos, né? Não é os anjos, os profetas também, é os, 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 falhou aqui agora, tá? É os comandados por Jesus, tá? Que ele pediu para recolher-se todos os escolhidos deles, tá? Assim que eu lembrar, eu passo o nome, tá? Aí essas pessoas recolheram todos aqueles que a pessoa na época morria, o espírito ficava na cova, aguardando a voz de Jesus, tá? Então, ele ficaram aguardando até que Jesus fez isso. Isso aí foi no dilúvio e no
juízo final para Israel. Por isso que Jesus derramou o seu Espírito em toda a carne. Isso aí quer dizer, dando a salvação para todo mundo, porque o povo não conseguia passar pelo mandamento da lei, está na Torá, tá? Então, Jesus morreu para acabar com a lei, acabou com a lei, acabou com tudo que existia na lei, tá? E mandamento, ordenança, tudo foi acabado, não existe mais. Jesus morreu para acabar com isso, tá? Hoje existe o Evangelho da Graça, que é as Epístolas Paulinas, o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Este é que existe o Evangelho nosso, que é para nós pregar e ouvir e prosseguir naquele caminho, tá? Qual ele deixou o apóstolo Paulo para fazer isso, viu? Este é o evangelho que nós devemos ouvir e pregar, não o evangelho da lei. Isso aí é passado. Jesus morreu para isso. Eu não tenho que estar tentando matar Jesus de novo, não. Então, é só para você entender. Este é o evangelho da graça, o que nós precisamos saber. Por isso que ele morreu. Aonde Jesus vive? Jesus vive dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade. O Espírito Santo que está em nós. Aonde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho, que os três em uma só pessoa, tá? Se nós temos o Espírito Santo, nós temos três. Nós temos Deus e o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que habita em nós, todo ser humano, tá? Então você não precisa estar correndo para ganhar salvação, não. Sua salvação já está ganha. Você tem que correr para não perder ela, tá? Porque, por exemplo, lá em Mateus 12, no capítulo 20, 12, 31 e 32, está escrito: a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem salvação. Isso é, eu estou falando com você que o Espírito Santo está dentro de você. E você vai cometer coisa errada e vai levar, e está levando Jesus, está levando o teu corpo, está levando o Espírito Santo para aquele lugar aonde que ele não quer ir. Esse pecado você está sabendo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí você não tem perdão, tá? É esse pecado que não tem perdão. Para você tomar cuidado, é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então, é isso aí. Aí, o que Jesus pode fazer por você? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Mas existe o tal livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você seguir o que você quiser. Se você quer seguir Jesus, você siga despontando a sua vontade. Se você quiser seguir a sua carne, você segue também. Jesus não te proíbe a nada. Só que se você seguir na carne, você está fazendo coisa errada. Você está roubando, matando, extorquindo seu irmão, lesando ele de outras coisas, prostituindo, coisa que o Espírito Santo odeia. Tá? Você está fazendo isso. E se você está seguindo o Espírito, você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro honestamente e tratando o seu irmão como você mesmo, como o próximo como você mesmo. Isso você tem Espírito. Você estando nessa condição, você pode pedir para o Senhor Jesus o que você quiser e o que você precisa, e Ele vai te ajudar e você vai conseguir. Tá? Agora, se você estiver na carne, fazendo coisas erradas, não adianta nem citar o nome de Jesus. Você pode citar o nome dele nas seguintes condições: pedir a ele para tirar você daquele lamaçal que você se encontra nele. Quando ele tirar você, você agradece ele, vem para o caminho certo, aí você pode fazer o seu pedido. Aonde você faz o seu pedido? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 6, já está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouve e atende os pedidos do seu coração ou suas petições, que é o que está escrito lá, viu? Lá você pede, ali você agradece também, quando você recebeu a benção, você agradece o Senhor. Então, ele vai sempre te dando, você vai agradecendo e pedindo, ele vai sempre te ajudando naquilo que você precisa, para que você não volte mais para aquele caminho errado, para que você venha a ser um cristão, um servo do Senhor, tá? Este é quem é Jesus, o que ele pode fazer por toda a humanidade, aonde que ele vive. Mas eu não quero que você fique só nas minhas palavras, não. Eu quero falar com você aqui no primeiro texto, quem é o Senhor Jesus, tá? Quem é Jesus? Aqui no nosso texto está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 6. Ele diz assim: todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, Jesus, e para quem nós
vivemos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, para quem nós vivemos, é para Jesus, tá? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Este é Jesus, o qual eu estou falando com você. Ele é só isso que eu acabei de falar agora, tá? Ele é a nossa vida. E aqui o texto está dizendo que para ele nós vivemos. Porque o Espírito dele que está em nós. É o Espírito dele que nos dá vida. Então nós vivemos é por causa daquele Espírito que está em nós, é o Espírito Santo. Ele é que dá vida para esse corpo. Se ele sair daqui, esse corpo está morto. Então a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, tá? Ele é a nossa vida, é isso que eu quero que você entenda. Você vive por causa do Senhor Jesus, o Espírito dele que habita em você. Ele é que dá vida ao seu corpo, o meu corpo. Se ele sair desse corpo, nós caímos um corpo morto, tá? Nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Eu vim saber disso na minha velhice, mas eu espero que você aprenda na sua mocidade ou na sua meninice, ainda jovem, jovenzinha ainda, tá? Eu gostaria de poder ensinar para você, jovem ainda, 10, 12, 13 anos, para que você já soubesse quem é Jesus, Deus de pequeno, tá? Para não chegar que nem eu, na idade, na terceira idade, para saber quem é Jesus, tá? Ninguém me ensinou, não. Eu fui procurando na Bíblia, pedindo misericórdia ao Senhor, e o Senhor foi me induzindo e me encaminhando nas palavras, e me revelando para mim os versículos, e foi me dando entendimento. Esse foi o que eu aprendi, tá? Quem é Jesus, e por isso hoje eu sou um cristão, porque eu vi que não existe outro caminho a seguir sem não ser o caminho de Cristo. Este é o único caminho, a minha vida, a sua vida, a vida de todo ser humano, tá? Isso eu gostaria que você aprendesse, que é o que eu estou aqui para ensinar, é isso, que Jesus é a nossa vida, sem ele nós não conseguimos viver. Ele é a nossa vida. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.